Oi, turma, tudo bem? Vamos falar de alguns exercícios? Então, eu trouxe aqui o primeiro um exemplo. Ó. O resultado baseado em uma escala de ansiedade para uma amostra de 9 sujeitos são. Aí a gente tem os dados, que eles estão listados aqui. E eu quero determinar as medidas de tendência central, que é a média, a moda e a mediana. Como que eu vou calcular isso? Bom, eu quero que vocês observem que essa aqui é exatamente a mesma sequência do slide anterior, só que eu mudei a sequência em que esses números são apresentados. Aqui eu coloquei em ordem crescente, porque ia me facilitar a vida. Quando eu quero ver a moda, eu vou procurar o item que mais se repete. E quem mais se repete é o 77, porque ele aparece duas vezes. Quando eu coloco eles em ordem crescente, isso fica muito gritante aos meus olhos, tá? Por isso que é importante colocar em ordem crescente. A mediana, que é o item do meio, então a gente pode fazer assim, ó. Primeiro e último, aí primeiro e último, primeiro e último, primeiro e último, sobrou 77, é o 77. Porém, quando a minha amostra é muito grande, isso fica ruim. Aí a gente pode pensar no seguinte: quantos dados eu tenho? Bom, eu já contei, eu tenho 9 dados. Então, eu vou dividir por 2. Quanto que dá 9 dividido para 2? Dá 4,5. Se deu um número e meio, tipo 4,5, significa que eu quero o próximo item. Eu quero o quinto item. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha mediana, tá? Se eu tivesse 8 itens, então fingir que a gente não tem esse 81 aqui. Eu calculo 8 dividido para 2 e dá 4. Eu vou precisar do quarto e do quinto item. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o quarto item é o 75, tá certo? E o quinto é o 77. E eu vou fazer uma média com esses dois. Como é que eu faço uma média? Eu vou somar 75 com 77 e vou dividir por 2. Aí vai dar 76, a minha média seria o 76. Tudo bem? Quando eu quero fazer a média, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos esses dados e dividir pela quantidade de itens que eu tenho. Eu já somei previamente isso daqui, deu 670. 670 dividido para 9 dá 74,4. Essa média, essa moda e essa mediana precisa estar dentro do intervalo do menor e o maior número. Não pode ter um número fora. Se acontecer de dar um número fora, significa que a gente fez alguma conta errada. Então, corrija, refaça, preste atenção, tá? Outro exemplo. As crianças vacinadas pela vacina Sabin em certo ambulatório foram registradas na tabela abaixo de acordo com a idade. Determine as medidas de tendência central, média, moda e mediana e dê a interpretação respectiva. Ou seja, eu montei na tabela e aí a gente calcula de um outro formato. Por isso que eu estou trazendo quando a gente está em tabela essas informações, tá? Então, quando eu quero saber a moda, eu preciso olhar aqui, ó, no meu FA. Porque o que eu tenho de informação? Eu tenho a idade é o XI e aqui é o meu FA, ou seja, aqui é o meu item de pesquisa e aqui, que é o FA, é quantas pessoas responderam aquele item. Então, a moda é o item que mais se repete. Então, presta atenção aqui comigo no FA. Quem é que tem o maior número? É o 50. Só que o 50 corresponde ao quê? Corresponde ao 3 anos. Então, a minha moda é ter 3 anos. Tudo bem? Não é para responder o 50, é para responder quem que corresponde àquele 50, tá? Já a mediana, eu quero o item do meio. Então, eu preciso saber quantos itens eu tenho. Bom, eu tenho 160 itens. Vou dividir por 2, vai dar 80. Como deu 80, é um número par, eu preciso saber quem é o item 80 e quem é o item 81. Só que se eu for listar o 0 12 vezes, o 1 13 vezes, porque é isso que isso aqui está me representando, eu teria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois, 1, 2, 3. Eu vou ficar horas e horas fazendo isso e eu não vou terminar tão cedo. Tem um jeito mais prático para a gente resolver, que ele funciona assim, que é a frequência acumulada. Então, aqui eu tenho 12. Quanto que dá 12 mais 13? Vai ficar 25. Significa que até aqui
eu tenho os 25 primeiros itens da minha tabela, tá? E 25 mais 22 vai fechar 47 até aqui. Então, eu tenho os 47 primeiros itens da minha tabela, que também não me interessa chegar no 80. Vou somar 50, deu 97. 97 é um número maior do que 80 e 81. Significa que o meu item 80 corresponde ao número 3 e 81 ao número 3, ou seja, a minha mediana é o próprio número 3. Faz sentido? Já a média, não tem outra opção, a gente tem que fazer desse jeito aqui, ó. 0 vezes 12, tá escrito aqui. 1 vezes 13, mais 2 vezes 22, mais 3 vezes 50. Pode acompanhar, tá? Seguindo essa fórmula aqui em cima. 4 vezes 31, 5 vezes 22 e 6 vezes 10. Eu vou fazendo todas essas multiplicações, então aqui dá 0, então eu posso botar o 0 ali em cima, aqui dá 13, aqui dá 44, aqui vai dar 150 e a gente pode continuar, né? Aqui vai dar 124, aqui vai ficar 110 e aqui vai ficar 60. Somando 13 com 44, com 150, com 124, com 110 e com 60, a gente chega em 501. Quantos itens eu tenho? Quantas pessoas responderam essa minha pesquisa? 160. Quanto que dá 501 dividido para 160? Dá 3,13, portanto, essa daqui é a minha média. Tudo bem? Trouxe de novo aqui o mesmo exemplo, mas eu quero que a gente calcule a variância e o desvio padrão. E daí, para fazer a variância e o desvio padrão, a gente vai precisar da média, que é aquele 3,13, para fazer manual, ou a gente pode fazer no Excel, que a gente ganha um pouquinho mais de tempo, tá? A gente vai primeiro fazer na mão, em seguida a gente faz no Excel. Então, como que a gente vai fazer a variância na mão? Eu preciso já ter feito a média, daí como a gente já fez e sabe que dá 3,3, eu vou deixar anotadinho aqui. Então, eu tenho que perguntar primeiro o que é o meu XI. O meu XI são as minhas idades. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o número de crianças, que é 12, e eu vou multiplicar pela diferença de cada idade de cada classe, menos a média. E essa diferença eu vou elevar ao quadrado. Então, a próxima vai ficar 13, que é a quantidade, vezes o 1, que é a idade daquela linha, menos 3,13 ao quadrado. Daí, eu vou fazer mais 22 vezes 2 menos, 3,13 ao quadrado, mais, vai faltar espaço, então vou continuar aqui embaixo. Agora vai ficar 50 vezes 3 menos 3,13 ao quadrado, mais 31 vezes 4 menos 3,13 ao quadrado, mais 22 vezes 5 menos 3,13 ao quadrado, mais 10 vezes 6 menos 3,13 ao quadrado. E todo mundo dividido pela quantidade de itens que eu tenho, que é o 160. O que eu resolvo primeiro nessa conta? Primeiro eu resolvo a diferença, tá? Então, quanto que dá aqui, ó? 0 menos 3,13. Vai ficar menos 3,13. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros itens, tá? Só para a gente ganhar um pouco de tempo na videoaula, eu vou explicar só os dois primeiros. Então, vai ficar mais 13 vezes. Quanto que dá 1 menos 3,13? Dá menos 2,13 e eu vou elevar ao quadrado. Beleza. Quanto que dá menos 3,13 ao quadrado? Bom, vai dar 9,79. A gente pode usar duas casas depois da vírgula quando a gente estiver fazendo à mão, tá? E quanto que dá menos 2,13
ao quadrado. Dá 4,53. E daí agora a gente vai ter que multiplicar o 12 vezes o 9,79, que vai dar 117 vezes 48. E não pode esquecer que eu teria que continuar aqui do ladinho, tá? Não estou continuando, porque é um processo bem repetitivo. E ali vai ficar o 13 vezes o 4,53. Então, ficaria 58,89. E eu vou continuar com os demais. E no final, eu dividiria por 160. Manualmente, é assim que a gente faz. Eu já fiz tudo isso daqui manualmente, tá? Eu já fiz e eu cheguei em 388,24 e eu tenho 160 itens, então eu divido por 160. 388,24 dividido para 160 dá 2,42. Então, essa é a minha variância. Já quem é o meu DP? É a raiz de 2,42, tá? Quanto é a raiz de 2,42? 1,55. O que significa que a minha variância deu 1,55? Quanto mais próximo de 1, de 0, quanto menor o número do desvio padrão, mais... não é parelhos, mas é a primeira palavra que apareceu na minha memória, na minha cabeça. Mais coesos são esses dados, mais parecidos, tá? Então, sempre que eu tiver um desvio padrão muito pequeno, quer dizer que mais coerentes são esses meus dados. Significaria dizer que a idade dessas crianças vacinadas seriam todas muito próximas da média, tá? Então, quer dizer que a gente não tem uma criança, por exemplo, com 30 anos, daqui já nem é criança, né? Uma criança lá com 30 anos, 20 anos, que acabou se vacinando com essa vacina Sabin. Seria essa a ideia. Tá, prof, mas tem um jeito mais rápido de fazer essa conta? Tem sim, e é o jeito que eu prefiro. E agora a gente vai lá para o Excel, tá? Então, tô aqui no Excel e aí a gente precisa fazer colocar algumas informações, na verdade, tá? Só vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente poder enxergar. Quais são as primeiras informações que eu coloquei aqui no Excel pra gente? Eu coloquei a idade, que é o XI, e o número da criança, a quantidade de crianças, né, que é o nosso FA. Então, primeira coisa que eu quero fazer para fazer a média, eu tenho que multiplicar a idade da criança pela quantidade de crianças que tem aquela idade. Então, eu vou escrever igual, clico em cima da primeira idade, aperto o botão de vezes no teclado, aperto a segunda e eu posso dar um Enter que vai dar 0. 0 vezes 12 é 0? Sim. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o mouse aqui, ó, bem nessa bolinha, nesse cantinho verde, na verdade não é nem uma bolinha, é um quadradinho, e o mouse vai ficar com mais preto, aí eu posso arrastar para baixo. E o que ele fez? Ele calculou a mesma coisa para os demais. Ah, mas eu não quero fazer assim, eu quero aprender como que a gente faz. Então, a gente vai fazer o igual, clica em cima da idade 1 e multiplica pela quantidade de crianças, tá? Então, ó, igual 2 vezes a quantidade de crianças que tem 2 anos, 3 a quantidade de crianças que tem 3 anos e assim até ao final. Aqui no final eu preciso somar todos esses valores. Então, eu escrevo igual, soma, abro parênteses e seleciono todos os dados que eu quero somar e deu 501. Como que eu calculo a média? Bom, são 501, que é o total ali do XI vezes o FA, dividido pelo total de aluno de crianças que tomaram essa vacina. Deu 3,13, que foi a média que a gente já tinha calculado manualmente. Perceberam como deu certinho? Essa primeira coluna que a gente está fazendo, ela é basicamente para a gente poder calcular a média, só para isso. E eu preciso desse dado aqui, em algum canto escrito na minha tabela, para facilitar as minhas contas. Como o Excel ele pode fazer tudo automático, eu já poderia montar essa fórmula aqui no final. Eu vou fazer com vocês por partes, mas se vocês quiserem, vocês podem já montar o finaleira desse aqui, que não vai ter problema nenhum, que vai dar certinho. Então, vamos lá. Eu quero fazer a idade menos a média. A média está aqui. Só que como eu vou arrastar para baixo, eu vou apertar
Onde está a média, que é a célula ó, B11, então onde está o B11 aqui na guia, eu vou apertar o F4 e vou dar um Enter, tá bom? O que eu tenho que fazer agora? Vou arrastar para baixo para não ter que repetir esse comando, mas você pode estar repetindo aí na sua casa, não tem problema nenhum. Já nessa coluna aqui, se vocês repararem, tá escrito aqui, ó, xi menos MA. O xi menos MA é essa resposta aqui. Então, eu preciso pegar esse número e elevar ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar este valor e vou elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado no Excel, eu tenho que fazer circunflexo 2, porque o circunflexo é onde o Excel vai entender que a gente está elevando ao quadrado. E vou arrastar para baixo para fazer os demais também. Então, nessa parte aqui, toda essa informação aqui que eu estou selecionando é a coluna anterior. Então, tá vendo que está escrito ali FA vezes a coluna anterior? Então, eu vou fazer igual o FA, que é a quantidade de crianças, vezes esse valor aqui. E vou dar um Enter. Depois que a gente faz isso, eu vou arrastar até embaixo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso somar todos esses dados, porque todos esses valores que estão aparecendo para vocês aqui são aqueles valores que a gente estava montando lá no numerador da fração da variância. Então, eu vou escrever aqui igual soma e vou selecionar todo mundo. Deu 388,24, o mesmo número que eu consegui daquela outra vez. Como que eu vou fazer a variância? Eu preciso pegar esse 388 e dividir pela quantidade de crianças que tomaram essa vacina, que é o 160. Vai dar 2,42. Então, 2,42 é a minha variância. Para fazer o desvio padrão, eu tenho que escrever raiz, e é realmente a palavra raiz, abre parênteses e clicar em cima da variância, e vou dar um Enter e vou chegar em 1,55, tá? Então, todos os exercícios que vocês forem fazer, vocês podem usar essa ideia do Excel, não tem problema nenhum, que vai facilitar. Se quiserem fazer na mão, pode fazer também, só que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. O Excel é uma excelente ferramenta para a gente fazer os nossos cálculos estatísticos, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!